Mas vamos então avançar. Para contextualizar aqui, a palavra tem origem no latim, indulgência, que significa bondade, para ser gentil, ou perdão de uma pena. É a qualidade da pessoa que é indulgente e corresponde ao perdão ou atenuação da gravidade de uma falta. Está relacionado com a bondade, que é que desculpa o que é censurável ou importuno daquilo que nós conseguimos ver nos outros. Ora, é característica de quem é indulgente, quem tem facilidade em perdoar os erros cometidos por outros indivíduos. Está obviamente relacionada com a clemência, com a tolerância, qualidades que derivam a partir do ato de absolver alguém de um castigo ou de uma punição. Ora, na lei dos homens, nós podemos encontrar a indulgência a nível dos indultos, aquilo que se chama dar o indulto. O indulto é um ato de perdão jurídico emitido pelo Estado, neste caso no Estado português. Cada país tem a sua legislação e pode variar esta atribuição dos indultos, mas em Portugal é uma forma de distinguir o cumprimento de uma condenação que foi imposta, de alguém que cometeu um crime. Cabe ao Presidente da República dar este indulto, é quem tem a competência para indultar penas, ouvido depois o Governo, e os pedidos são instruídos pelo Tribunal de Execução de Penas e apresentados ao Presidente da República para a sua apreciação. Após isso é concedido por decreto presidencial e tradicionalmente são concedidos antes do Natal, geralmente no dia 22 de dezembro, ou então quando existe a visita do Papa a Portugal, que são dados os indultos. Obviamente que este perdão está relacionado com pequenos crimes, sei lá, conduzir sem carta de condução, pequenos roubos. Claro que crimes graves como homicídio, violação, violência doméstica, obviamente que não se enquadram neste quadro legal. Mas pronto, mas isto é o que diz a lei dos homens, e é aquilo que, se nós cometemos um crime, acontece, e se tivermos boa sorte e caímos na graça do Presidente da República ou o Papa visitar, pode ser retirado esta condenação. Mas isto soa muito material, muito físico, muito restrito à lei dos homens, como é óbvio. Mas a indulgência vai muito para além disso, tem uma dimensão moral, e é isso que nos interessa, não é? Que é aquilo que diz a lei de Deus, e nomeadamente a doutrina espírita. Ora, para avançar, antes de começar a avançar, decidi fazer logo aqui uma breve definição do que é a indulgência, uma definição muito simples. Isto para depois tentar enquadrar naquilo que nos dizem os espíritos. E então, o que é a indulgência muito sucintamente? Obviamente vai muito para além disto, mas é um sentimento fraternal que necessitamos cultivar para com os nossos irmãos, perdoando e evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar de mal de quem quer que seja. É não ver os defeitos dos outros, ou se os observarmos, de evitar falar deles ou divulgá-los, a fim de que não se tornem conhecidos de outrem. Isto é muito básico e muito só para aqui enquadrar todo o resto da apresentação. Para facilitar, ficamos já com este conceito. Ora, onde é que nós encontramos alusões à indulgência na doutrina espírita? Ora, no Livro dos Espíritos, como sabem, é a espinha dorsal da doutrina espírita, obra de Kardec, que foi escrita em 1857, e é um livro de perguntas e respostas, de 1019 perguntas, e nessas perguntas nós podemos encontrar, na questão 886, formulado por Kardec aos espíritos, onde é apresentado o sentido da palavra caridade, consoante entendia Jesus. E a pergunta que foi feita simplesmente diz o que é, o que é que significa a palavra caridade segundo o entendimento de Jesus. O que é que define caridade, não é? E perguntam-me, ok, então, mas estamos a falar de indulgência, o que é que a caridade está aqui agora a aparecer? Aparece por este simples facto, é que os espíritos respondem: caridade, segundo entendia Jesus, significa benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Surge então aqui a palavra indulgência, e surge aqui como uma segunda virtude essencial para o desenvolvimento da caridade, certo? Ou seja, nós não conseguimos praticar a caridade sem ter lá a indulgência como uma segunda virtude. Primeiro a benevolência, a seguir a indulgência e, em terceiro lugar, o perdão.
Ora, para Jesus, é claro que não existe caridade sem haver indulgência, e daí esta referência. Só por curiosidade, quando nós queremos lembrar o que é necessário para praticar a caridade, existe o acrónimo BIP, que veio o B de benevolência, o I de indulgência e o P de perdão. Ou seja, facilmente sabemos identificar estas três virtudes que são necessárias à prática da caridade. E Kardec costuma fazer sempre uma análise às respostas que os espíritos dão. E Kardec diz-nos isto: a caridade prescreve-nos a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. Ou seja, nós também precisamos dessa indulgência, portanto, nós temos que a praticar. E proíbe-nos que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. E agora esta frase aqui que eu acho de uma elevação espetacular, que é: o homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquilo que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Ou seja, nós temos a tendência de muitas vezes olhar os outros por cima e olhar os outros que estão lá em baixo, deixam estar, eles estão ali abaixo, eu estou a um nível superior. E Kardec tenta mostrar este exercício, que é elevar os outros ao nosso nível de visão. E acho esta frase de uma elevação extrema. Mas é no Evangelho segundo o Espiritismo que estas questões, que a questão da indulgência é definida e é verdadeiramente trabalhada. Foi escrita em 1864 e, no fundo, deste livro transmite a moral espírita. E é nesta obra que é falada o que é a indulgência e a importância da indulgência, porque é que ela é importante no nosso dia-a-dia e para a prática espírita. É no capítulo 10, no item 11, aparece esta passagem bíblica do Evangelho de Mateus: não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houveres julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhais servido para com os outros. Ora, esta sentença faz da indulgência um dever nosso, porque se julgarmos, também seremos julgados. Isto é uma reciprocidade, tem a ver com a lei de causa e efeito. E isto é muito importante, porque nós muitas vezes até julgamos. O julgamento é algo que nós fazemos sem ter uma base, sem ter uma explicação. Ou seja, olhamos para aquela pessoa e mesmo sem a conhecer, fazemos juízos de valor sobre ela. Emitimos julgamentos que muitas vezes até nem condizem com a realidade, não é? E, portanto, é algo que nós, obviamente, devemos evitar. E muitas vezes, quando nós julgamos, o que estamos a fazer é apontar o dedo. Eu lembro-me quando era pequenino, não é? Os nossos pais, e se calhar certamente muitos dos que aqui estão, diziam-nos: é muito feio apontar, não se deve apontar às pessoas. Mas quando os nossos pais diziam isto, no fundo estavam-nos a preparar para algo maior. Ou seja, isto porquê? Porque quando as crianças apontam na sua inocência, estão a fazer só o gesto físico de apontar. Ou seja, é para indicar que é aquela pessoa, não estou a fazê-lo com maldade. Mas os nossos pais deram-nos esse entendimento que é um gesto que é feio de fazer. E se nós pensarmos bem, nós, em adultos, acabamos por apontar sem fazer este gesto. Ou seja, apontamos defeitos dos outros sem fazer este gesto. Mas também devemos refletir e pensar que o próprio gesto em si mostra-nos diversas coisas, nomeadamente que estamos a apontar o erro dos outros, mas temos 3 dedos virados para nós próprios, estamos a apontar 3 defeitos nossos, ou seja, temos se calhar muito mais defeitos que aquela pessoa tem, mas também estamos a apontar para cima. Significa que Deus também está a ver aquilo que estamos a fazer. Portanto, vale a pena pensar um bocadinho nisto. Embora as crianças façam sem essa maldade, nós já em adultos, como já temos essa maldade, entre aspas, acabamos por fazer isto sem apontar o dedo, mas apontar com palavras, que vai levar exatamente à mesma coisa. Ora, no capítulo 10, no item 13, disse Jesus: atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. E todos nós sabemos nesta passagem bíblica que nenhuma pedra foi tirada. Porquê? Porque Jesus apelou ali à consciência de cada um daqueles que estavam ali. E ao fazer este processo, todos os que estavam ali chegaram à conclusão, pela introspeção que fizeram, que afinal também tinham pecados. E não fazia sentido atirar a pedra, não é? Portanto, isto quer dizer que a indulgência é um dever nosso, certo? E todos nós precisamos de indulgência. É um dever e um direito. Se
se nós queremos ser que os outros sejam indulgentes connosco, nós próprios temos que ser indulgentes para os outros. É recíproco, tal como viver em sociedade, não é? Nós somos cidadãos, temos um conjunto de deveres na sociedade onde estamos inseridos, da mesma forma que usufruímos de um conjunto de direitos dessa sociedade. E aqui na indulgência é exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu, para receber indulgência dos outros, para que os outros não me apontem os meus defeitos, para que me respeitem, para que não me maltratem, eu tenho que fazer exatamente o mesmo. É recíproco. No capítulo 10, ainda também no item 13, é-nos dito que a indulgência nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos. Nos ensina que não devemos condenar nos outros aquilo que nós nos absolvemos, ou seja, aquilo que nós não criticamos em nós próprios. E isto, no fundo, acaba por ser um convite a olharmos ao espelho, não é? Mas quando digo aqui olhar ao espelho, não é aquele espelho que a gente temos em casa para nos pentearmos, para ver se estamos bonitos, bem vestidos, etc. Também é importante, obviamente, e faz parte, não é? Cuidar do corpo também faz parte. Mas este convite é um convite ao espelho da alma, a olhar para dentro de nós, a olhar, a fazermos uma introspeção, a pararmos e refletirmos e pensarmos, ao final do dia, fazer este exercício e pensar, bem, hoje aconteceu-me isto, eu se calhar a atitude que eu tive até não foi a melhor. Ou seja, eu chateei-me com uma pessoa, mas se calhar se pensar bem, eu também já me chateei por outras coisas, ou as pessoas já me chatearam por outras coisas. Ou seja, isto acaba por ser nós pensarmos, olharmos para dentro de nós e percebemos que aquela pessoa que nos maltratou ou que nos fez alguma coisa, nós também já fizemos isso noutra circunstância, noutra altura, certo? Ou seja, é um convite a esta introspeção, a esta meditação, para fazer, no fundo, uma reforma íntima, para chegarmos à conclusão que, efetivamente, muitas vezes os defeitos que nós apontamos nos outros, nós também os temos em nós. Dizem-nos os espíritos: espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência. Sentimento doce e fraternal, todo homem deve alimentar para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Ora, a indulgência, continuam-nos a dizer os espíritos, não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Ou seja, o facto de eu saber que a pessoa tem um defeito, eu não tenho que ir a contar a outra pessoa que aquela pessoa tem um defeito. Ok, eu identifico, é um defeito, tudo bem. Todos nós somos espíritos imperfeitos, estamos em evolução, isso é normal que nós tenhamos esses defeitos. Agora, eu não preciso ir contar esse defeito a outra pessoa e depois noutra pessoa e formar-se, ou seja, a mensagem vai passando. Não há necessidade de fazer isso. Ao contrário, devo ocultá-los, a fim que não se tornem conhecidos, senão da minha parte, ou seja, não contar esse defeito às outras pessoas. Contudo, dizem os espíritos, se a malevolência os descobrir, não é? Ter sempre pronta uma desculpa. Mas essa desculpa, muitas vezes, e nós às vezes acabamos por falhar também nisto, às vezes inventamos uma desculpa que ainda piora a situação. Ou seja, é o chamado que a sabedoria popular diz, é pior a emenda que o soneto. Às vezes, para ocultar uma coisa, acabamos por dizer outra coisa que ainda vai piorar a situação. E às vezes o silêncio, nestas situações, é de ouro. Portanto, a indulgência não se ocupa dos maus tratos a outrem, a não ser que seja para prestar um serviço. E mesmo assim, a informação deve ser atenuada o mais possível. Obviamente que há situações que nós somos obrigados a testemunhar. Sei lá, se eu presenciar um crime, presenciar qualquer coisa, obviamente eu devo testemunhar aquilo que eu vi, não é? Não vou ocultar, nem vou compactuar com algo de mal que aconteceu. Contudo, uma coisa é eu testemunhar e dizer, aconteceu isto e isto. E outra coisa é eu, para além de testemunhar, dizer, sim, mas aquela pessoa já sabia que ela era assim, que ela não sei o quê, que ela não sei o que mais, portanto era normal isto acontecer. Estão a perceber? É emitir um juízo de valor. Isso é que está a mais. Ou seja, se nós virmos um crime, qualquer coisa, imaginemos o atropelamento, não é? Se eu assistir a um atropelamento, obviamente que eu tenho que identificar aquela situação e, perante as autoridades, dar o meu testemunho e dizer o que é que aconteceu, não é? Mas uma coisa é eu dar o meu testemunho do que é que aconteceu realmente, outra coisa é eu pôr-me ali a fazer julgamentos e a inventar coisas para além daquilo que seria estritamente necessário. E daí que os espíritos dizem que devemos evitar observações chocantes e aqueles lábios que censuram, os lábios que julgam
e os lábios que acrescentam sem haver necessidade nenhuma disso. Continuam-nos a dizer os Espíritos, a fazer estas questões. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis dos vossos próprios corações, dos vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sendo-vos ocupares do que fazem os vossos irmãos? Ou seja, o remeter novamente para aquele espelho da alma que eu falei lá atrás, certo? Vemos primeiro se nós não cometemos exatamente as mesmas coisas, aquilo que criticamos nos outros. Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos. Ou seja, é o convite a fazer sempre uma introspeção e ver aquilo que nós estamos a ser corretos ou não corretos. Daí devo ser severo comigo e indulgente com os outros. Os Espíritos continuam a afirmar: lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece móvel todos os atos. Quem é? Estamos a falar, obviamente, de Deus. Deus que muitas vezes nem sequer perdoa aquilo que nós estamos a censurar na outra pessoa e muitas vezes condena, não é? Julga aquilo que nós nem sequer imaginamos e até sequer achamos que aquilo é bom naquela pessoa. Isto porquê? Porque Deus tudo sabe, Deus tudo conhece e melhor que ninguém sabe o que é que cada um de nós traz cá dentro. Aquela reflexão que nós temos que ir lá dentro, tentar perceber o que é que nós temos lá dentro de bom e de mau e ver que aquilo que também acontece nos outros e que acabamos por transpor para os outros, Deus sabe disso tudo. Portanto, muitas vezes Deus perdoa aquilo que nós estamos a condenar e a censurar no outro e se calhar julga coisas que até nos passam completamente ao lado. Continuam os Espíritos: lembrai-vos de que vós, que clamais altas vozes anátema, que significa ter vergonha, um ato de reprovação, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma e ergue o outro. Já o rigor, a pessoa ser muito severa e flexível nas coisas que pratica, acaba por desanimar, afastar e irritar, como é lógico. Ora, continuam os Espíritos a dizer: sede indulgentes com as falhas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com a severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará da indulgência para convosco, como de indulgência houver usado para com os outros. Ou seja, a lei de causa e efeito e de reciprocidade. Tudo aquilo que eu faço aos outros, obviamente, será-me retribuído, não é? Se eu pratico o bem, obviamente o bem estará lá à frente. Se eu pratico o mal, obviamente o mal virá ter comigo. Compreendei todos a misericórdia do Pai e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos: perdoai as nossas ofensas como perdoamos aos que nos são ofendido. Quantas vezes nós dizemos esta frase da boca para fora? Ou seja, só pela mecânica dos lábios, sem pensar no verdadeiro significado desta frase e o peso que isto carrega. É difícil perdoar. É difícil, é um exercício que nós vamos trabalhando e fazendo a pouco e pouco, mas é difícil. Como os espíritos ainda imperfeitos, custa muito nós entendemos que temos que perdoar o outro. Isto é um processo muito complicado. E quando nós pedimos perdoai as nossas ofensas, ou seja, queremos que Deus nos perdoe a nós próprios, mas depois como perdoamos aos que nos han ofendido? Mas será que nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam? Será que verdadeiramente perdoamos para exigir que sejamos também perdoados? Por isso é que eu digo, muitas vezes dizemos isto da boca para fora, facilmente, não é? Mas sem pensar no verdadeiro sentido que estamos aqui a exigir. Ou seja, queremos ser perdoados, mas então, obrigatoriamente, temos que perdoar o outro, não é? Porque pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não se reincidir neles. Ou seja, é o arrependimento. Nós só seremos perdoados se estivermos arrependidos, porque o arrependimento, no fundo, o que implica é que eu não vá cometer o mesmo erro, não é? Se eu estiver arrependido, obviamente não vou cometer o mesmo erro. É a força que necessitais para enverdar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais poderei juntar ao arrependimento a reparação.
Quando perdoardes os vossos irmãos, o que é que se deve fazer? Dizem os Espíritos. Não vos contenteis com o estender do véu do esquecimento sobre as suas faltas. As mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Ou seja, o perdoar, muitas vezes não basta só esquecer. Ok, a pessoa fez mal, esqueci. Pronto, é um princípio. Já é um princípio, mas não basta, não é? Não basta. O que é que temos que fazer? Acrescentar a esse perdão o amor. O amor aqui é fundamental. Fazer por eles o que pedireis fizesse o vosso Pai Celestial por vós, não é? O que é que nos disse Jesus? Já vai fazer agora 2024 anos. Amai a todos, não é? E não fazei aquilo aos outros aquilo que não gostarias que fizessem a nós, não é? E nós ainda hoje teimamos em não aprender esta máxima de Jesus. No fundo, lá está, se não acrescentarmos o amor ao perdão, por si só, não é muito interessante. E substituir a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como Ele o fez durante todo o tempo em que esteve na Terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Foi isto que Jesus nos disse e nós ainda hoje teimamos em não fazê-lo, ou muitas vezes esquecer, ou deixamos para depois, pronto, logo se vê, vão-nos perdoar, não é? E os Espíritos reforçam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, todos nós temos pecados, todos nós temos erros, temos defeitos a corrigir, hábitos que vamos ter que modificar. Todos temos um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poderes galgar o cume da montanha do processo, do progresso. Ou seja, isto quer dizer que, lá está, aquilo que já dissemos lá atrás, nós muitas vezes apontamos nos outros aqueles erros que nós também temos que corrigir. Ninguém é perfeito. Havemos de ser um dia, todos caminhamos para isso, se calhar já fomos muito maus lá para trás, neste momento estamos aqui, alguma evolução já temos, mas ainda nos falta muito para chegar ao nível da perfeição. E, portanto, todos nós temos estas falhas, estes erros, é normal, faz parte. Agora, temos é que também tentar aprender com eles e tentar corrigi-los, e não apontar só aos outros e perceber que nós também os temos em nós. Porque então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, se atentardes na trave nos vossos olhos que vos cega? Não é? Lá está, novamente, estarmos a ver apenas nos outros um pequeno pormenor quando temos uma trave bem grande que nos impede de ver em nós próprios. Eu atrevia-me a fazer só aqui esta reflexão, lá está, a indulgência acaba por funcionar, é um conceito e uma dimensão moral que precisa sempre do eu, do outro e de Deus, ou seja, não é só entre eu e o outro. Obviamente que o apontar os erros e os defeitos entre o eu e o outro, mas não podemos esquecer que Deus existe e que tudo vê e que tudo sabe, certo? Portanto, é importante também ter esta consciência. Não é só o meu problema com o outro, é um problema muito maior. E o meu problema com o outro acaba a ser o problema com os outros, e os outros, e os outros. Quais são os motivos para o espírita ser indulgente? Há coisas que, como espíritas e conhecimentos que nós temos, que nos permite saber porque é que devemos ser indulgentes. A maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária. Nós todos já fomos mais imperfeitos do que somos atuais, portanto, não vale a pena censurar neste momento, porque já para trás já fomos, ainda continuamos a sê-lo. Portanto, sabemos que isto é uma questão temporária, porque todos nós estamos em evolução. Assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. É uma evolução constante. Sabe também que a morte apenas livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Não é? Ou seja, todos os sentimentos maus que nós temos com o outro, a morte não acaba com isso, não é? Esta roupa, este corpo que eu tenho, há de cá ficar, não é?
Agora, o sentimento que eu tenho e que eu trago dentro de mim vai comigo. Se eu levar coisas boas e levar amor, tanto melhor. Se eu levar ódio, sentimento de vingança, pois também não será bom. E isto quem diz eu, diz os outros em relação a mim. Portanto, é uma chatice. Ainda por cima, nessa altura já se pode atravessar as paredes e tudo, portanto isso vai ser uma chatice. Mas isto para dizer que a vingança que tome falha o seu objetivo, visto que ao contrário tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência à outra. Portanto, nós como espíritas sabemos isto. Portanto, convém ter logo deixar as coisas resolvidas cá. É já uma ajuda. Extinguir o ódio com o sangue. Esta expressão que às vezes se diz, ou a expressão que se diz olho por olho, dente por dente, a pena de talião, que era muito utilizada, que tinha a ver com o que fizeste, vais sofrer as mesmas consequências, ou seja, se mataste vais morrer, se roubaste vão-te cortar a mão. Pronto, felizmente a nossa sociedade está ligeiramente mais evoluída a esses aspectos. Contudo, ainda existe infelizmente no mundo, não é? Pontos do globo onde existe, infelizmente, algumas desta forma de pensar. Mas, obviamente, que o sangue só alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Portanto, não vale a pena nós queremos manter este sentimento de vingança. O que é que Jesus nos dizia? Amai os vossos inimigos. No fundo, é este o caminho. E isto não é nada fácil, todos nós sabemos que não é nada fácil. Porque se há uma pessoa que nós não gostamos por alguma razão, e muitas vezes essa razão nem sequer tem fundamento, basta até, por eu não conhecer bem a pessoa, faço um julgamento de que ela é assim, de que ela é assado. Agora, por acaso, até existe muito em voga as pessoas utilizarem uma afirmação que é algo do género. Ou seja, a pessoa é assim, a pessoa fulano fez assim, fez assado, ela é assim, ela é coisa. E depois no fim da frase dizem, mas quem sou eu para julgar? Ou seja, a pessoa no fundo está ali a fazer um papel que acha que arremata e resolve todo o problema com esta frase, com estas duas palavras, no fim, 2 ou 3 palavras, quem sou eu para julgar? Pois, obviamente não é ninguém, não é? Mas já fez todo o julgamento, já identificou montes de problemas, montes de chatices daquela pessoa, muitas vezes, se calhar, sem razão de ser, só porque ouviu dizer, só porque alguém lhe contou, só porque sim, e está ali a fazer vários julgamentos, mas depois no fim diz, mas quem sou eu para julgar? Pois, obviamente não é ninguém para julgar, mas já o fez, mas acha psicologicamente para ela, porque no seu entendimento acha que sim, isso não é, que está livre de todos os problemas. E Jesus efetivamente disse-nos isto, amai os vossos inimigos, mas como eu estava a dizer, não é fácil efetivamente fazer este exercício, mas claro, quanto mais o espírito é evoluído, mais consegue desenvolver esta capacidade. Porque sem perdão e com um sentimento de vingança, o homem irrita o seu inimigo, passa a ser instrumento que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não o perdoou. Ou seja, nós sabemos que comportamento gera comportamento, não é? Se eu andar de manhã, acordar irritado, chateado, etc., e responder mal às pessoas, as pessoas até podem-me até considerar simpático, mas se eu naquele dia estiver chateado com alguma coisa e responder mal às pessoas, estou a gerar um comportamento que a pessoa se calhar vai-me responder da mesma forma. Portanto, ao passo que se eu estiver alegre, contente e feliz, a pessoa quando se aproxima de mim e vem conversar, fica com um sentimento diferente. Ora, se nós trazemos em nós sempre um sentimento de vingança, de que tudo está mal, que tudo é uma chatice, que tudo é um problema, se não fizermos este exercício de tentar perdoar o outro, obviamente que é muito pior e só dificulta tudo. Ora, vamos começar aqui só com algumas reflexões. Portanto, como temos estado a ver, a indulgência é um dos sentimentos mais elevados que pode ser desenvolvido pelos homens, não é? Perdoando, ficamos livres de sentimentos ruins como raiva, rancor e ódio, quebrando ciclos de vingança e às vezes violência entre as partes. Tal como eu disse, convém ficar tudo resolvido neste mundo, ajuda bastante. A indulgência, não passou. Evitamos casos graves de obsessão, como a subjugação. Muitas vezes são causados com este sentimento de vingança que passa de vida após vida e acabamos por sofrer como consequência.
E que, no fundo, cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Lá está, no fundo, a importância do amor em todo este processo, no processo de perdão, no processo de indulgência. Perdoam-se pessoas e não os atos da pessoa. Isto porquê? Porque uma pessoa pode ter desenvolvido ou ter tido um determinado comportamento num determinado contexto. Ou seja, tal como eu já disse atrás, a pessoa pode ter respondido mal ou ter-se comportado mal naquele dia por uma determinada razão, ou porque acordou mal disposto, com dor de cabeça, ou porque se atrasou, ou porque furou o pneu do carro, e quando chegou ao trabalho ou a outro sítio qualquer, respondeu mal. Ou seja, foi um ato, foi uma questão isolada, dependendo de um determinado contexto e de uma determinada situação que conduziu àquilo. Mas nós não podemos ver a pessoa só por aquele dia que ela se irritou e que se chateou e que ela não correu bem. A pessoa é muito mais que aquilo, é muito mais que os seus atos em si. Uma coisa é os atos serem sempre recorrentemente os mesmos. Outra coisa é uma pessoa que até costuma ser simpática, empática, etc. E de repente, naquele dia, é menos feliz. Obviamente que nós temos é que perdoar a pessoa em si e não os seus atos. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. Amor será sempre compreensão, porque quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou de servir. Portanto, amor será sempre compreensão. Depois mete-se a conquista moral de um homem pelo grau de indulgência que possui em relação aos limites e erros alheios. Ou seja, quanto mais indulgente for o homem, não é? Mais elevado é o seu espírito. A indulgência pacifica o infrator, auxiliando a crescer em espírito e a abrar de simpatia naqueles que a proporciona. Se pensarmos em Jesus, não é? O exemplo de Jesus, que é para nós sempre o melhor exemplo que podemos dar, que devido à ignorância do povo, à astúcia dos fariseus que andavam sempre a tentar com esquemas, tentar tramar Jesus, a covardia dos seus amigos, Pedro que negou 3 vezes conhecer Jesus antes de cantar o galo, a fraqueza de Pilatos que apesar de ser um líder, tinha muito pouco, deixava-se influenciar. Jesus foi a criatura mais indulgente para com todos, não é? Porque apesar de tudo, não é? O que é que ele disse nos seus últimos minutos cá na Terra? Apesar de estar na cruz, a sofrer as dores todas que sofreu, ele simplesmente nos disse: perdoai-lhes, Senhor, que eles não sabem o que fazem. Portanto, isto é a maior demonstração de indulgência que pode haver. Toda a humilhação que ele sofreu, todo o sofrimento que ele sofreu, e mesmo assim no final ele consegue nos dizer isto: perdoai-lhes, Senhor, que eles não sabem o que fazem. Portanto, é o maior exemplo que existe de indulgência. Para concluir, depois ainda há umas conclusões mais finais, mas pronto, para concluir, a falta de indulgência ainda é no mundo a característica dos seus habitantes. Como todos nós sabemos, vivemos num mundo de provas e expiações, portanto, onde o mal predomina sobre o bem. Portanto, é normal que as pessoas não tenham a indulgência ainda muito desenvolvida, o perdoar o outro, o não apontar os erros dos outros, nem os defeitos. É normal que isso aconteça, porque o mundo, são as características do mundo em que nós habitamos. Habituamos a ver o lado mau das coisas, das pessoas, esquecendo de que somos portadores de imperfeições. Lá está, continuamos a apontar aos outros sem nos olharmos ao espelho interior, fazer esse exercício. E aqui começa logo o lado mau, se calhar trocar aqui a linguagem, em vez de ser o lado mau, o lado menos bom, já é algo que ajuda. E depois, para além de vermos o lado menos bom, começamos a ver o lado bom, porque todas as pessoas, há qualquer coisa em que elas têm de bom, provavelmente. E se calhar a nossa cegueira é tanto e estamos tão focados só no mal, e esquecemos de ver que há ali qualquer coisa boa naquela pessoa que até podemos ressalvar. O nosso dever básico deve ser o de vigiarmos a nós mesmos na conversação, ampliando os recursos de entendimento dos ouvidos alheios. Ora, aqui, como é óbvio, e já nos dizia Jesus, orai e vigiai, não é? Portanto, vigiar os nossos comportamentos, se são os melhores para com o outro, não é? E é muito importante. E depois temos a questão da linguagem, da comunicação, não é? Nós sabemos que num diálogo, na comunicação,
para além da comunicação verbal e não verbal, muitas vezes nós dizemos coisas e a pessoa entende de outra maneira e não foi aquilo que nós quisemos dizer. A sabedoria popular diz-nos que quem conta um conto acrescenta um ponto, não é? Gostamos às vezes de ser poetas ou de escrever novelas. A pessoa diz-nos uma coisa simples e nós, deixa-me lá acrescentar aqui qualquer coisinha, que isto assim não está, falta aqui qualquer coisinha. Portanto, a comunicação muitas vezes é um fator logo de distorcer aquilo que se calhar não queríamos dizer daquela forma e acabamos por dizer de maneira diferente, a pessoa entender de maneira diferente. Por outro lado, muitas vezes o silêncio também ajuda e também é uma forma de comunicação. Mais vale, às vezes, não dizermos nada e ficarmos em silêncio. Imaginemos num grupo de pessoas que acabam por estar a falar, se calhar, de outra pessoa e criticar outra pessoa, não é? O ideal será deixar esse grupo afastar, pronto, ok, estão ali a falar, nem sequer nós intervirmos, afastarmos, porque não interessa a ninguém esse tipo de comportamento. Mas se tivermos que ficar ali, se calhar mais vale estar calados e não estar ali ainda a pôr mais achas na fogueira e tocar em assuntos que depois só podem aumentar ainda os problemas. Sejamos indulgentes, rogando perdão para os nossos erros e perdoando os que erram. Se hoje não somos portadores de determinadas imperfeições, na certeza que já fomos no passado e ainda hoje a nossa caminhada evolutiva prossegue cheia de tropeços. Todos nós já fomos, se calhar, muito maus lá para trás. Já fizemos coisas impensáveis e ainda bem que não sabemos que fizemos. Mas todos nós comportámos esses erros e se calhar melhorámos um pouco e continuamos a fazê-lo e continuamos a melhorar. Portanto, temos de ter essa consciência que se todos tivermos imperfeições, percebemos melhor o outro. Existem situações em que é impossível fugir à crítica e à censura, porque obviamente somos dotados pela providência divina e temos faculdades intelectuais e morais próprias para o exercício que permite o discernimento entre o bem e o mal, não é? Não devemos por isso omitir o erro do outro, só apenas estamos a ser coniventes com o mesmo. Implica não fechar a mente para a percepção dos erros alheios, o que seria negar e anular as capacidades que fomos dotados, mas sim, apesar de vê-los, suavizar nossas críticas e censuras e, simultaneamente, destacar os aspectos positivos daqueles que os cometem. Vamos entrar agora nas conclusões finais. Lembram-se logo no início, quando eu dei aquela pequena definição do que seria a indulgência, para poder contextualizar e perceber tudo o que vinha a seguir. Mas agora vamos mesmo concluir o que é que, efetivamente, é a indulgência. A indulgência é a capacidade de compreender os erros cometidos por outrem, devido às suas fraquezas morais. Ou seja, eu só cometo os erros porque o meu desenvolvimento moral ainda é baixo e, portanto, não tenho esse poder de censura e de autocrítica e daí cometo esses erros. É a partir do reconhecimento da nossa própria imperfeição, ou seja, saber que eu também tenho defeitos e eu também sou imperfeito, que aumentamos a nossa capacidade de compreender a imperfeição dos outros. Ora, se eu sei que eu também erro, se eu sei que eu também tenho defeitos, então tenho que compreender que é normal que a outra pessoa tenha defeitos e que também erre. É substancialmente uma virtude em que o espírito, a partir do autoconhecimento, lá está, aquele espelho lá atrás que eu falei, o espelho da alma, refletir, parar para pensar e perceber, fazer uma introspecção e perceber que eu também tenho erros, não é? É esse autoconhecimento que passa a entender, a sentir compaixão pelos espíritos que ainda são imperfeitos. Nestas situações, o espírito abandona o orgulho, o sentimento de superioridade que alimenta em relação aos outros. E aqui Kardec já tinha dito lá atrás, elevar os outros ao nível dos nossos olhos, certo? Para que nós não olhemos de cima para baixo e tenhamos pena, digamos assim, entre aspas, ou orgulho neste caso. Entendo sobretudo que todos guardam dentro de si a capacidade de melhorarem. Ora, se eu sei que aquela pessoa ainda é imperfeita, mas se eu sei que ela vai melhorar, como todos nós que estamos em evolução e estamos a melhorar, então ajuda-me a compreender que se calhar devo perdoar e ter compaixão com isso. Passa a ver os outros com os olhos carregados de amor. Ser indulgente também é isto, é ter os olhos carregados de amor. Por isso, a indulgência é a virtude da compreensão.
e este é o último diapositivo da conclusão final, para dizer que, e nós ouvimos isto muitas vezes, aprendemos com o Espiritismo que fora da caridade não há salvação, não é? Mas também nós vimos desde o início que, para haver caridade, temos três coisas essenciais, três virtudes essenciais: benevolência, indulgência e perdão, o tal acrónimo BIP. Portanto, sendo a indulgência uma segunda virtude elementar da caridade, obviamente que para nós sermos caritativos e praticarmos a caridade, a indulgência precisa estar lá obrigatoriamente. E acima de tudo, como eu estive a falar, é um ato de amor que tem que estar sempre presente. Agora, queria só passar um pequeno vídeo, que é agora aquela passagem que eu não sei se vamos conseguir fazer facilmente. Ora, está o rato. O rato funciona melhor sem papel. Ok. Este rato é especial. É um pequeno poema do Espírito Maria de Lourdes, está aqui na pasta. Indulgência nós. Não sei se o som. Indulgência Tem um bocadinho mais de som. de Maria Dolores. Quando ofensas te visitem, não revides alma boa. Ama, trabalha, perdoa. Do início. Indulgência e nós, de Maria Dolores. Quando ofensas te visitem, não revides alma boa. Ama, trabalha, perdoa. Não penses mal de ninguém. A pessoa humilha e fere quando não sabe o que custa fugir à lei nobre e justa com que Deus preserva o bem. Aversão, cólera, insulto, inveja, impulso violento, discórdia, ressentimento, desespero e orgulho vão. No fundo, somente expressam enfermidades da mente que esperam de toda a gente o amparo da compaixão. Quando a injúria te ameace, age e constrói, serve e lida, a gente guarda na vida somente aquilo que fez. Todos estamos na escola. Hoje, há quem erre e se gabe. Amanhã, talvez, quem sabe, chegue também nossa vez. Isto é um poema do Espírito Maria de Lourdes, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e achei que no fundo faz aqui o resumo de tudo. Indulgência e nós. Novamente. Ora, e para... Já está. Pronto, e para terminar, ora, nestes dias que estive a preparar aqui a palestra, eu tenho este pequeno livro, se calhar vocês até conhecem, também está ali à venda na entrada, que é um pequeno livro do Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. É um livro pequenino em que geralmente abre-se uma página aleatória e tem um texto para nós refletirmos e que nos ajuda podemos fazê-lo antes de adormecer ou quando nos levantamos de manhã ou acordar, e que dá-nos alguns conselhos para depois ficarmos a pensar naquilo e para levarmos aquilo para o dia ou então para o sono. Engraçado que nestes dias, fazendo este exercício abrindo aleatoriamente, surgiu-me este texto: tolera as falhas alheias e não as apresentes no festival de fofocas. Todos erramos. Sábio é aquele que, no erro, aprende a agir com a correção. Quando vejas alguém caído, dá-lhe a mão, em vez de com prazeres em censurá-lo. Ninguém tomba por querer. E se tal ocorre, nele predomina a ignorância, que é um cruel inimigo do homem. Ainda assim, o equivocado merece mais socorro do que a reprimenda. Portanto, foi assim um texto que me surgiu agora também nestes dias. E como nós sabemos, nada é por acaso.
E pronto, essencialmente a bibliografia consultada, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E pronto, obrigado pela vossa atenção.